Boa noite para todos, saudações para todos, boas-vindas para os nossos amigos, para os nossos simpatizantes, para as pessoas que buscam o conhecimento, né? Nós abrimos esta conversação para que nós possamos apresentar para vocês um livro que é realmente algo extraordinário e que muitas pessoas estão dando testemunho dessa obra maravilhosa, e que é o Mistério de Belcina Wilka, do autor argentino Luiz Felipe Moyano. Eu agradeço a presença de vocês que estão aí na sala, que estão prestigiando, né, esse nosso evento. Eu peço também que vocês desculpem qualquer erro ou qualquer dificuldade que a gente tenha, porque realmente é a primeira vez que estamos trabalhando com essa ferramenta Zoom, e eu não sou uma especialista em informática, certo? Então, o que eu tenho a dizer para vocês, eu vou aproveitar o que disse o nosso líder do movimento veganista, que difunde a sabedoria hiperbórea, e o livro que nós estamos aí apresentando a vocês, que é o Mistério de Belcina Wilka. Ele disse em uma das suas apresentações que esse livro é o livro definitivo. E isso é muito interessante, porque pode ser algo curioso dizer por que esse livro é definitivo. É definitivo porque, para muita gente que leu muito, como é o caso dele, né? Logo ele estará aqui conversando conosco, que é o licenciado Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega. Para muitas pessoas que sempre buscaram o conhecimento, sempre leram muito, sempre estudaram muito, sempre buscaram muito. E eu, particularmente, estou desde os meus 14 anos em busca do conhecimento, em busca dos mistérios, né? Por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo, para onde nós vamos. E nisso, possivelmente, a cada ano, devo ter lido uma média de 10 a 15 livros, sempre buscando esse conhecimento. O que nós estamos fazendo aqui? O segredo da vida. E aí o que a gente percebe é que nós vamos juntando o conhecimento e vamos buscando cada vez mais. E se nós somamos todos os livros que nós lemos, às vezes dá quase 1000 livros em uma vida. Eu digo a vocês, eu comecei com 14 anos, não é? Mas o que acontece é que eu vou fazer 65, e com isso já são mais de 50 anos estudando e lendo. E eu encontrei o Belcina Wilka. Por isso, ele é o livro definitivo, porque ele me trouxe aquilo que eu busquei em muitos livros. Ele fecha, ele completa tudo aquilo que eu busquei, tudo aquilo que eu esperava compreender e conhecer na vida. Então, nós vemos a necessidade da divulgação desse livro, nós vemos a necessidade de que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento, porque esse conhecimento liberta as pessoas. Não é um livro qualquer. Na verdade, ele é uma ponte da matéria onde nós estamos para o espírito que nós realmente somos. Mas, além disso, ele traz um conhecimento vasto a respeito da humanidade. Então, nós nos reunimos hoje para conversar com vocês e mostrar para vocês, né, com as nossas palavras, de forma simples,
o que seria esse livro, certo? E para isso eu vou nesse momento vou convidar a nossa querida Késia para falar a respeito de algo relacionado à ufologia que existe no livro O Mistério de Bellicena Viva. Então, eu gostaria que a Késia abrisse a sua câmera, abrisse o seu microfone e falasse a respeito um pouco do que você compreendeu dentro dessa área da ufologia, certo? E solicitamos que aqueles que estão com o seu microfone aberto, por gentileza, fechem, para que a gente possa ouvir bem a Késia. Ok, Késia? Esteja à vontade. Boa noite a todos, né? Me chamo Késia, muitos não me conhecem, né? Mas eu já venho aí estudando bastante. Sou formada em logística e eu venho falar que vocês só vão entender melhor a origem extraterrestre lendo o livro Bellicena Vilca, que foi a última princesa inca, no qual narra a sua história e as suas experiências com seres. Porque a humanidade sofreu uma mutação genética que foi causada pelos seres extraterrestres, onde estamos aprisionados nesse mundo de ilusão. E como explicar as construções megalíticas? Pedras de 1.200 toneladas, cortadas em formas cúbicas. Nem existia naquela época uma tecnologia. Como eram levantadas aquelas pedras, se não tinham guindastes, não tinham equipamentos adequados. Se juntassem 1.000 homens, não conseguiriam erguer, aquelas pedras, porque os homens não eram capazes de tal feito, pois não tinham uma ferramenta adequada e nem uma tecnologia e todo um preparo como temos hoje nos dias de hoje. E aí, vamos explicar as construções das pirâmides. Como explicar, Pedras sobre pedras, uma perfeição, uma tecnologia extrema que na antiguidade nem se ouvia falar. Então, os seres extraterrestres existem, só que estão sendo ocultados e escondidos de toda a humanidade. Seríamos muito ingênuos em acreditar que eles não existem. Seria muita hipocrisia nossa falar que não existem. É somente a gente olhar ao nosso redor, nós vamos perceber que tem várias evidências, como explicar as abduções das pessoas, as naves que as pessoas veem, os OVNIs, tudo isso está no meio da gente, convivendo conosco aqui na Terra. E tudo isso o Mistério de Bellicena Vilca mostra. E ao ler, você tem uma visão e uma compreensão melhor de como são, de como vivem e a sua origem. Este livro é um dos mais importantes de Luiz Felipe Moiano. O autor ensina, passo a passo, o conhecimento supremo da sabedoria hiperbórea, um conhecimento diferente de tudo que nós conhecemos até agora. Este romance, ele tem como objetivo atingir uma massa crítica de indivíduos despertos, capazes de produzir mudanças profundas. É um livro de revelações, que abre a sua mente e quem tem preconceitos culturais não conseguem assimilar. Então, se livra de todos esses dogmas, de todos esses, essas coisas que prendem a nossa mente que a gente vem vivendo hoje. Uma novela mágica que mostra muitas verdades que foram ocultadas e escondidas de nós até os dias de ontem, porque hoje nós temos esse conhecimento, adquirimos esse livro maravilhoso e recomendamos a todos que possam ler, que possam buscar, que possam compreender, para que se despertem e voltem para a origem. Eu recomendo o Mistério de Bellicena Vilca, porque é um livro muito bom, abriu muito a minha mente, e eu gosto muito de ler, Então, eu venho buscando esse conhecimento há muito tempo, e hoje eu falo que eu estou, assim, realizada, e eu tenho convicção e certeza que este é um livro maravilhoso, não precisamos buscar respostas, o que a gente tem as dúvidas, fora. O Bellicena Vilca mostra tudo. Grata, camarada, grata Ida, Ida, por ter
por ter me dado essa oportunidade de falar para todos vocês e boa noite a todos. Agradecida, Késia é uma estudante desse maravilhoso livro, da Sabedoria e Memória, e eu cometi um erro aí, não me apresentei. Eu sou Ida Maria Pieri, né? Eu sou professora de português e espanhol, formada pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, né? E como eu sou licenciada em letras, eu realmente tive que ler muito, né? Por isso que eu comecei a minha apresentação, mas como já falei para vocês, eu estou acostumada a falar, estou acostumada a dar aulas e tudo, só que o que acontece é que eu tenho que mexer com essa ferramenta que eu não conheço muito bem. Então, me desculpem, Ida Maria Pinheiro sou eu, né? E vou, nesse momento, seguindo, né, a nossa programação, seguindo a... Estou aqui admitindo mais pessoas na nossa sala está enchendo, né? E agradeço mais uma vez aos que estão chegando, né? Aos que acreditaram aí na nossa, né? No nosso evento e querem conhecer sobre o Mistério de Belicena Vilca, o livro, né? Maravilhoso. E eu vou convidar agora o Francisco, que também participa, né? Dos nossos estudos e conhece também bastante esse livro. E ele vai falar também algo muito interessante, que é a respeito à parte gnóstica, a parte espiritual, a parte relacionada àquilo que está além da matéria, além da história, além do que nos contam, né? E que o Mistério de Belicena Vilca vai decifrando, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, é esse o livro que nós estamos dizendo, nós estamos falando, né? É um livro bastante maciço, né? Ou seja, ele tem 750 páginas, mas é maravilhoso porque ele abarca toda a nossa história, em todos os sentidos, no sentido metafísico, no sentido histórico, no sentido gnóstico, que seria relacionado ao nosso espírito, aquilo que está além do nosso corpo, né? Então, esse é o Mistério de Belicena Vilca, para vocês conhecerem, tá? Então, Francisco, se você puder entrar, né? Você puder entrar agora. Se alguém está com... Giovanni, por gentileza, você pode fechar o seu microfone? Você chegou agora, por gentileza, feche o seu microfone. Francisco, se você quiser entrar, ative a sua câmera, o seu... Isso. Boa noite. Bem, estou ouvindo. Boa noite. Bom, boa noite a todos, aos brasileiros, aos nossos irmãos da Bolívia e todos que estão acompanhando aí. É uma alegria grande para mim hoje poder apresentar esse livro que já foi citado aí, que é o Mistério de Belicena Vilca. Me foi pedido para falar um pouco sobre a gnose, da forma que é retratada nesse livro. Quando se fala de gnose, está se falando de conhecimento, um conhecimento mais profundo. E é uma alegria grande para mim falar desse livro, porque eu fui um dos que buscou a vida inteira, eu estou com 54 e busquei praticamente 50 anos uma resposta definitiva para todos os meus questionamentos, todas as minhas perguntas, as dúvidas que eu adquiri ao longo da vida, as inquietudes, enfim, foi citado aí pela Ida, que esse é um livro definitivo. Para mim, ele realmente é, e com certeza para muitos que já o leram, que já estudaram, que tiveram a oportunidade de tê-lo nas mãos, de acessar toda a informação que ele tem. Então, eu vou falar um pouco de conhecimento. Já foi dito pelos filósofos aí do mundo que conhecer é poder, saber é poder. Conhecimento é tudo. Tem um ditado muito conhecido que diz que
o homem, conhecendo-se a si mesmo, conhece os deuses e o universo. Então, quando se fala de conhecimento, não é só o conhecimento que a gente adquire pelos meios didáticos, pelos meios acadêmicos, mas é, sobretudo, o conhecimento que o livro fala é um conhecimento mais profundo, que é a chamada gnose. Então, quando se fala de conhecimento, o conhecimento que se adquire nas escolas, nas universidades é importante, ele abre os olhos da gente até certo ponto, ele desenvolve o nosso intelecto, amplia os nossos horizontes, mas deixa a gente ao léu quando se trata de conhecer a si mesmo. E esse é o conhecimento mais importante que existe, porque trata da nossa verdadeira natureza, de quem nós somos na realidade. Enquanto o conhecimento comum descreve o mundo à nossa volta, esse conhecimento tratado no livro, que é o conhecimento gnóstico, faz que a gente entre para dentro de si mesmo, descubra quem realmente somos, de onde viemos, porque estamos aqui, para onde vamos. Isso já foi visto, já foi dito em muitos livros, mas nenhum livro dá a resposta definitiva sobre essas questões. Em algum ponto, a gente se sente sem terra nos pés quando se fala de querer chegar à verdade, aquela verdade que você ouve, que você descobre e se sente firme nela. É o que esse livro faz. Ele leva a gente a conhecer-se de tal forma que não resta mais pergunta, só resta ação, só resta agir em cima da verdade que ele revela. A gnose revelada no livro de Belicena, ela leva a gente muito além dos mistérios que as pessoas procuram as respostas para eles, como sejam os mistérios da vida, os mistérios da morte, os mistérios do amor. Esse livro traz a gente do início, de antes do Big Bang, e leva muito, muito além da criação. Quando todos os outros livros deixam a gente sem resposta, guia a gente até certo ponto, e a partir daí você não sabe mais o que tem na frente, o livro de Belicena leva você até o final. Esse livro merece muito bem o título de O Livro Definitivo, porque ele guia você, como diz aquele filme de Star Trek, além da fronteira final. É preciso ler, estudar, é preciso conhecer esse livro para então você saber que chegou no fim da sua busca, que descobriu o caminho, que se descobriu. É quando você se sente realmente seguro. É quando você sabe que encontrou todas as respostas e agora só resta agir em cima dessas respostas. E quando se fala de agir, é agir de verdade. Os outros conhecimentos levam a gente a ser uma peça, mas o mistério de Belicena Vilca torna você um agente, ou seja, você age em cima da sua realidade, já não é mais uma pessoa neutra nessa realidade que cerca a gente, que a gente não tem sobre ela nenhum controle. Esse livro dá a gente o controle, porque dá a gente o conhecimento da verdade, uma verdade que até hoje as pessoas, até encontrar esse livro, as pessoas sentiam que não tinham encontrado essa verdade. É um livro que todos devem ler, todos devem conhecer, todos devem estudar, porque ele é o livro definitivo. Ele é aquela verdade que se buscou a vida inteira e não se conhece essa verdade até se ler esse livro. A pessoa pode dizer assim, o cara está falando de um livro, e é só mais um livro. Mas, para começar, esse livro não é encontrado em nenhuma livraria. O conhecimento que tem nesse livro não se encontra mais em lugar nenhum. Já se foi falado, desde décadas atrás até hoje, foi se falado muito em um conhecimento que seria o máximo do conhecimento. Esse conhecimento seria chamado de gnose. Mas mesmo a gnose que tem ao alcance das pessoas, a gnose conhecida, os livros de gnose que se conseguem em qualquer livraria, deixa o homem de novo em um limite dessa busca de conhecimento dele, dessa busca de sabedoria. Então, o livro O Mistério de Belicena, ele leva a gente além disso. Ele revela a verdadeira gnose.
Então, eu queria dizer que quem não leu esse livro, quem puder ler, quem puder estudar, agora que ele está ao nosso alcance, que aproveite essa oportunidade de conhecer ele, de ler, de estudar, porque após ler esse livro, você sente que a sua vida foi transformada. Então, é isso. Acho que, resumindo tudo, é isso. Agradecida, então, Francisco, e é muito importante que vocês percebam que todos nós que estamos aqui, nós estamos passando a informação como uma informação própria nossa, do que nós sentimos, né? Eu gostaria só de fazer nesse momento, eu gostaria de fazer apenas uma pausinha para saber se as pessoas estão ouvindo. Porque algumas pessoas estão me dizendo para mim aqui que não estão conseguindo ouvir o que nós estamos dizendo. Então, eu gostaria de saber de vocês da sala se o som está sendo normal, se vocês estão ouvindo bem, se está tendo algum problema, tá? Algumas pessoas que eu estou admitindo na sala dizem que não estão escutando, e outras pessoas estão escutando normalmente. Eu gostaria de saber de vocês. Francisco, você pode fechar o seu microfone. Falei do livro e esqueci de apresentá-lo. Então tá. Pode se apresentar, então. Esse é o livro O Mistério de Belicena Vilca. Esse é o livro que eu acabei de citar, desculpem aí a falha. Muito bem. Então, eu gostaria de saber se alguém aí na sala pode me dizer se o som está bom, se as pessoas estão escutando bem. Alguém que possa... Andréa, por favor, se está ouvindo bem. Álvaro, nossos convidados aí da Colômbia, Bolívia e também no Brasil, né? Por gentileza, vocês estão escutando bem o som, se está saindo bem para vocês, se vocês estão com dificuldade, porque alguns... bom, isso, no chat, ouvindo perfeitamente, Estevam, Morena, está bom, Miri, também está bom. No áudio, um ruído de fundo, tá certo. Esse ruído pode ser do computador, porque eu estou no computador, eu não tenho notebook aqui. Então, pode ser que o barulhinho seja do computador, tá? Mas a minha voz está audível, eu acredito. Bom, continuando com a nossa apresentação desse livro fantástico, desse livro que realmente falta-nos palavras para falar sobre o livro, né? Na verdade. Mas nós temos uma parte desse livro que é extremamente importante, que se refere à nossa história, a história da humanidade. Então, como eu disse para vocês, ao longo de todos os 50 anos que eu estive buscando, investigando a respeito, né, da vida aqui na Terra, do que somos nós, eu já ouvi muita coisa sobre a história da humanidade. E o único livro que eu encontrei que mostra de uma maneira bastante clara, objetiva e com fundamento é o Mistério de Belicena Vilca, né? Que não é, como diz o Francisco também falou isso de uma forma bastante definida, não é apenas um livro, é algo que realmente foi inspirado, né? Aliás, eu gostaria de falar aqui de Luiz Felipe Moiano, o autor desse livro, que tem o codinome de Nimrod de Rosário. Ele foi um menino prodígio, um gênio. E ele, ele levou 20 anos para escrever esse livro, e durante a sua vida ele leu 5.000 livros.
Então, ele tem um embasamento, um fundamento histórico maravilhoso, e é a história verdadeira. Não é a história que contam na escola para nós, a história enganosa que nos conta. A história contada do Belicena é uma história que tem um fundamento, que tem como você buscar a veracidade do que está sendo contado ali, né? E o que acontece? Nós recebemos informações totalmente distorcidas sobre a história, sobre as culturas, porque sempre quem ganha as guerras ou quem ganha os conflitos conta a sua história, conta a história que ele acha que é. Ou seja, uma visão só de um conflito ou de uma situação. E nós vamos comendo essa história, e a história é distorcida, totalmente falha, falsa, porque cada um que conta uma história aumenta um ponto, e além de aumentar um ponto, ainda vai contar de acordo com a sua ótica, como ele pensa, né, que as coisas aconteceram, e sempre o inimigo é um vilão. Sempre o inimigo, em qualquer guerra, o inimigo é um vilão. E a gente vê muitas vezes que nas guerras, os sacerdotes de cada povo abençoam cada parte do povo para dizer que Deus está com eles, né? Então a gente vê o absurdo que é a história que chega até nós. E quando a história chega distorcida, toda a cultura que se forma a respeito daquela história, toda essa cultura acaba sendo também distorcida. E é isso que nós vivemos, uma confusão total a respeito do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro, né? Estamos completamente confusos, porque não temos um norte, não temos algo que nos mostre as coisas como elas realmente são, como elas realmente aconteceram. E o Belicena Vilca nos mostra essa parte histórica da humanidade de uma maneira completa, não de uma maneira parcial, né? Uma ótica parcial, uma ótica individualizada, subjetiva, né? Então, mais um motivo, né? Nós temos aí a parte ufológica, por que os extraterrestres, por que nós vemos naves, por que tantos achados arqueológicos, tantos sítios arqueológicos que ninguém consegue explicar, né? Nós vemos também por que nós somos tão... Porque existem tantas religiões, por que as religiões manipulam tanto as pessoas, e por que a história não é contada da maneira como deveria ser, por que ela é manipulada, inclusive para manipular as massas, né? Tudo isso está no mistério de Belicena Vilca. Tudo isso. Ou seja, qualquer área do conhecimento que você busque, você vai encontrar ali toda a coerência nesse texto, né? Algo que realmente não se encontra em nenhuma editora, porque, na verdade, se fosse editado o Belicena Vilca em editora, se fosse distribuído para o público, simplesmente aqueles que governam o mundo hoje perderiam completamente o seu poder, porque as pessoas iam despertar, iam ver como estão vivendo no engano, né? Porque é isso que o Mistério de Belicena faz, é tirar as pessoas do engano. Bom, eu não quero tomar muito tempo aqui, há outros convidados para falar, e eu vou com bastante satisfação, vou convidar aqui o líder e fundador do movimento veganista mundial, o nosso querido Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, para que ele fale a respeito do livro. Ele vai falar em espanhol, ele é boliviano, vai falar em espanhol, mas é um espanhol que muita gente consegue entender, e a gente deve muito a ele, porque a partir dele que a gente teve acesso a esse livro maravilhoso, né? Então, ninguém melhor do que ele também, que difunde, né, nos
incentivou a difundir esse livro, que a gente faz isso com a maior satisfação, porque sabemos que é algo que é valiosíssimo para a humanidade. Então, Paulo Adolfo Santa Cruz de la Vega, eu acredito que está na sala. Eu gostaria que... Gracias. Gracias, camarada. Saludos, camarada. Muy bien. Entonces... Saludos, camarada. Un gusto estar aquí con ustedes. Un honor, en este camarada. Día tan... Muchas gracias. En todo caso, para mí, camaradas, estar aquí es un privilegio. Voy a hablar despacio para que la gente de habla portuguesa pueda comprenderme, entenderme sin necesidad de hacer un gran esfuerzo. Afortunadamente, el origen de nuestra lengua española también es, en este caso, lusitana. Entonces, compartimos muchas palabras y fonemas de la lengua castellana con el portugués y uno se acostumbra y puede entender más o menos lo que estamos diciendo sin hacer grandes esfuerzos. Mis estimados camaradas, amigos, afines y la gente que no me conoce, un gusto estar con ustedes. El afán de este ambicioso proyecto de los conversatorios ha alcanzado un éxito sin precedentes, nunca antes se había hecho, y pandemia, no pandemia, pandemia mediante, hemos entrado a esta onda, ¿no? O esta moda de usar estas tecnologías, estas redes sociales, estas plataformas que han surgido justamente para que la gente pueda comunicarse a través del Internet y a distancia. Nunca antes se había hecho, entonces de un tiempo a esta parte, miren, se han hecho hermosos conversatorios en Colombia, en Bolivia, maravillosos. Y está la primera vez en Brasil, ¿sí? Ya son 4, es el 4º conversatorio oficial de esta campaña de difusión que estamos haciendo. Quiero decirles que nos acompañan personas muy importantes, seguramente Ida María les va a presentar a estos grandes camaradas que seguramente, como les digo, van a participar más adelante. Por lo tanto, es importante que yo también sea breve y conciso con el mensaje. El acto estratégico no acaba acá. Esperamos que muchas aclaraciones, ¿sí? Revelaciones y esclarecimientos surjan de este conversatorio para poder aprovecharlo al máximo en las redes sociales. Ahorita se está grabando y este mensaje debe trascender. El Brasil es muy importante, señores, porque es una potencia mundial. Es una potencia mundial. Mucho podemos esperar del Brasil. Pese al cerco sinárquico, existe. Desde un principio, el movimiento en Brasil ha tropezado con problemas como todos los movimientos de difusión de la sabiduría hiperbórea cuando comienzan. Siempre se presentan problemas con el alma colectiva, con la gente cerrada que no entiende estos fundamentos, estos principios o estas verdades. El Beicena Vilca está en portugués. Quienes han tenido la oportunidad de leerlo, camaradas, habrán
coincidirán conmigo, que muta al ser humano. Mutar, cambiar. Es un clic, hay un cambio en nuestra mentalidad, un cambio en nuestra forma de ver el mundo. Empieza uno a ver la necesidad de expresar esas verdades a otro, porque lo primero que nos damos cuenta, estimados señores y hermanos, sí, les diría hispanoamericanos, lo son de alguna manera, brasileños, brasileros, es que la gente en nuestros países está muy dormida. No dormida del sueño fisiológico, sino dopada, dormida psicológicamente. Está enervada. En el caso del Brasil, como en mayor o menor medida en otras naciones, aunque debo decirles que Bolivia es diferente. Bolivia, por ejemplo, es un poquito más fría. La gente no goza en Bolivia de aquel clima paradisiaco que tiene el Brasil y que incita a que disfrutemos la vida. Yo sé que al brasilero le gusta disfrutar la vida, ser feliz en su entorno. Busca la comodidad, sin dejar obviamente también de trabajar. Son una nación pujante, industrializada, con muchas cosas que pueden destacarse, mis estimados brasileros, brasileras. Miren, ustedes tienen industria aeroespacial. Ustedes fabrican, diseñan, desde el diseño, aviones, ¿no? Su industria automotriz también es grande y original. Y en otros rubros, ¿no? Podemos ver una nación muy desarrollada, con mucho potencial. Producen armas, todo tipo de armas, tanques, armas pesadas, artillería. Tienen una industria del acero, tal vez la más avanzada del Cono Sur, así de simple. Y tienen un potencial enorme como masa humana, ¿no? Son más de 230 millones de brasileños, hasta donde sé, si me equivoco, disculpen. Imagínense. Y su economía es enorme. Es enorme. Entonces, es necesario que en el Brasil se empiece a tomar conciencia del enemigo que tenemos. Ahora, les advierto, el enemigo que tenemos, ese poder transnacional que Belicena nos enseña que se llama sinarquía, y lo que es la sinarquía. Es un poder, una concentración del poder en pocas manos, es un poder transnacional gigantesco, un poder corporativo que maneja recursos ilimitados, señores. Han destruido imperios más grandes que el Brasil. Y lo vamos a ver en la historia, toda esta caída de los imperios, las estrategias que ha usado este enemigo sinárquico contra nosotros, está reseñado en ese libro, el de Belicena Vilca. Por eso es importante conocer. No podemos estar entonces nosotros, pues, de carnaval en carnaval, de partido de fútbol en partido de fútbol, ¿sí? Dentro de esa cultura del erotismo, ¿no? De la sensualidad, que nos llama a ser materialistas. El lujo, buscar el lujo, el placer, ese hedonismo. Bueno, ahora está, pero, ¿y cuando la sinarquía destruye al Brasil? ¿Lo puede destruir? Lo puede destruir, señores. Lo puede destruir.
Otra vez la sinarquía puede posicionar en el poder a un Lula da Silva o a otro rojo comunista semejante o peor, y la va a hundir a su nación. Y se acabaron los carnavales, el fútbol, cada vez va a haber más pobreza, miseria, delincuencia, anarquía. Y además con el dragón de Sodoma que está implementando la sinarquía, el orgullo gay, el abortismo, la agenda de género. Entonces ustedes van a ver que en sus propios círculos la gente se va a ir maleando, los niños degenerando, los jóvenes dopándose con drogas cada vez peores porque la insatisfacción es muy grande, porque la crisis económica es muy grande y no van a poder satisfacer sus deseos materiales porque no va a haber dinero, porque el comunismo los va a rebajar y han estado bajo el régimen de un Lula, bajo el régimen de una Rousseff, Dilma Rousseff, y saben de lo que les estoy hablando. Ya esas personas, Lula, Rousseff, han empezado a subvencionar masas de vagos, de maleantes, es decir, de gente maleada, ladrones, degenerados, asesinos, vagos, con la plata de la persona laburante y trabajadora en Brasil, que cada vez tiene que pagar más impuestos y cada vez tiene que rebajar más la moral colectiva porque tiene que igualarse a la aceptación de todas esas degeneraciones y depravaciones que está trayendo la izquierda, el marxismo. Y eso les va a llegar y les va a tocar y los va a lastimar. Entonces yo me pregunto, ¿no vale la pena luchar ahora para poder hacer que sea seguro vivir bien en el Brasil y disfrutar de la vida que a todos nos gustaría tener? Paz, amor, fraternidad, ya, perfecto, pero en estas circunstancias en las que estamos, eso no es posible. Sí, ahora tenemos a un Bolsonaro que está recibiendo una presión terrible de toda esta izquierda mundialista y de todo este poder corporativo planetario. Y Bolsonaro no va a ser para siempre, no va a poder atajarlo siempre. Entonces tenemos que ayudarlo, tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Y lo mejor que podemos hacer, mis estimados camaradas, afines, señores brasileros y brasileras, es difundir seriamente y comprometidamente el libro El misterio de Belicena Vilca, que ya está en portugués. Lo tienen en portugués. Son hartos, pero no se unen, no se organizan. El movimiento veganista está luchando con Ida María, Francisco, ¿no? Muy separados de Saúl, que está allá al otro lado, ¿sí? Y muy separado también de Charles, que está allá y que tratan de ayudar, pero falta. Señores, necesitamos hacer una edición mayor del Belicena Vilca en Brasil. Necesitamos que se meta a imprenta ese libro y ustedes puedan sacar 1,000 o 2,000 ejemplares de una y empezar a hacer una difusión seria a través de todo tipo de herramientas y usando todas las plataformas posibles. Todos los espacios que se nos presenten, aprovecharlos para hacer, ¿sí?, esta difusión, unidos, porque solos no vamos a lograr absolutamente nada. Aunque el camino espiritual que propone el Belicena y la mutación es en soledad, debemos tener la capacidad de luego proyectar ese cerco que hemos hecho para protegernos del demiurgo, sus huestes satánicas, y que nos han otorgado cierta autonomía para poder empezar a vislumbrar una estrategia metapolítica
Tenemos que proyectarla afuera y llamar a otros, aunque parezca imposible. Al principio es difícil. ¿Cómo podemos traer a ese fanático del fútbol que solamente está viendo los canales de deportes, ¿no? Y no le interesa nada más? Entonces, de alguna manera, tenemos que mostrarle lo que se niega a ver o no puede ver, que lo que le espera al Brasil, si es que ustedes no luchan, es dolor, miseria, sufrimiento, más muerte, decadencia, inevitable, y cada vez va a ser peor. Entonces, el Belicena Vilca, como ya lo han dicho aquí nuestros interlocutores que nos han invitado, lo han dicho todo. Francisco lo dijo todo. Es el libro definitivo que puede sacar de la ceguera a cualquiera, mis estimados camaradas del Brasil. Por lo tanto, es un deber que nos unamos, ¿sí? Nos organicemos, porque ustedes son muchos y no necesitan unos cientos, necesitan unos miles de Belicenas Vilcas difundidos y que se estén leyendo en el Brasil ya. O sea, no es para mañana, es para ayer. Ese es el llamado, el clamor que les hago desde Bolivia. Y les insto a estas personas que están en este conversatorio que hagan el esfuerzo de hacer algo más grande, sean más ambiciosos, son una potencia, ¿no? Que no solo sea para el fútbol y el carnaval, ahora que sea para difundir la sabiduría hiperbórea, que puede despertar a la humanidad y puede hacer que otra vez con dignidad, mis estimados camaradas, amigos, afines, podamos dar la cara por nuestros ideales espirituales, hiperbóreos, y hacerle frente y darle lucha al demiurgo, Satanás, a sus huestes, llámense comunistas, llámense corporaciones internacionales, llámense Wall Street, o llámense pueblo elegido, ya lo dije, llámense como quieran, y vencerlos, pero tenemos que luchar. Ese es mi mensaje. Esperamos mucho más de ustedes, mis estimados camaradas del Brasil. Esperamos muchísimo más de ustedes. Entonces, no se defrauden a ustedes mismos. No nos defrauden. Valoramos el empeño, porque ha sido muy difícil para ellos llegar a estas instancias. Lo han hecho bien. Lo han hecho bien y se puede hacer mucho más con mayor seguridad y decisión y con la colaboración y la unión de todos ustedes. Ida María Pieri, Francisco, Charles, Shaul, Kesha, que son las personas que conozco, y otros tantos que tal vez están apoyando, es necesario que hagamos un esfuerzo mayor para alcanzar las más altas cumbres del esfuerzo humano en aras de llegar al Selbste, que es el espíritu increado, y cuya senda nos muestra definitivamente y para siempre Belicena Vilca, su pontífice autor Luis Felipe Moyano, el hombre más sabio que ha existido. Y es que no era solamente un hombre,
Era, y ya lo sabemos, además, un ser divino, una deidad hecha carne. Entonces, hagámoslo, camaradas. Muchas gracias. Y como decimos los veganistas, fuerza y honor. Muchas gracias, camarada Pablo Santa Cruz de la Vega, por sus palabras, por su incentivo, porque realmente hay que tener mucho incentivo en Brasil. As pessoas se comprometerem a realmente fazer algo, e principalmente lerem o Belicena Vilca para entender do que nós estamos falando, por que falamos isso, né? Será que são pessoas malucas, pessoas sem juízo, pessoas desnorteadas? Não, são pessoas de alto nível intelectual, de alto nível espiritual, inclusive. Se estão falando isso, é porque existe alguma coisa por trás. E vale a pena a gente conhecer esse livro, conhecer essa sabedoria, para saber do que é que se está se falando aqui. Então, várias pessoas vão dar seus depoimentos, vão colocar as suas palavras, e de uma maneira muito simples, muito clara, muito objetiva. E eu quero, no momento agora, justamente convidar a Andréa Vitória Cano, que assim como eu me esqueci de dizer, o Pablo Santa Cruz de la Vega, além de ser o líder e o fundador do movimento veganista, que é o difusor deste livro maravilhoso, também é escritor, né? Ele é advogado, é uma pessoa de alto nível intelectual, né? Então, se ele está aqui dando seu testemunho, não é por acaso. E temos também a satisfação de convidar aqui também a nossa querida Andréa Vitória Cano, que também é uma escritora de talento, revisionista, metapolítica, enfim, ela tem vários títulos e é uma pessoa que, no momento, é a líder do movimento veganista para a América do Sul, né? Porque envolve também o Brasil, e nós temos essa honra de recebê-la aqui também e ouvir suas palavras em espanhol, mas que a gente entende também, porque o português e o espanhol têm a mesma raiz. Aliás, é bom vocês saberem que o português deriva do espanhol, né? A gente que estudou licenciatura em letras, a gente sabe disso. O português vem do espanhol. Então, o espanhol é a nossa língua-mãe, é a língua-mãe da língua portuguesa. Se não sabiam isso, acabaram de saber agora. Então, nossa querida Andréa Vitória Cano, por gentileza, tome a palavra. Muchas gracias, licenciada Ida. Un gusto estar aquí en este conversatorio. Gracias por la invitación. Bueno, más que nada, reconocer el trabajo que ustedes en Brasil han hecho respecto a la difusión de la sabiduría hiperbórea del misterio de Belicena Vilca. Hemos contado con la suerte, entre comillas, si se puede decir así, de contar con el liderazgo carismático de la licenciada Ida, que aparte de hablar portugués, también habla español, y eso ha impulsado a que la sabiduría hiperbórea pueda ser traducida del castellano al portugués en un trabajo magnífico de difusión en cuanto a la traducción en audios del misterio de Belicena Vilca, también de material revisionista, como es la historia más grande jamás contada, y bueno, un sinnúmero de materiales que ya están disponibles en portugués gracias al maravilloso trabajo de Ida María Pieri, por lo cual estamos muy agradecidos
vemos el empeño de todos los simpatizantes de la sabiduría hiperbórea en Brasil por hacer que este material llegue a más personas. Sé que es difícil porque, como mencionaba el licenciado Santa Cruz, la gente está dopada, estupidizada por el sistema de control mundial y no puede vislumbrar estas realidades, no puede ver esa verdad que han escondido. Ha sido, en primer lugar, la injerencia máxima del enemigo sobre la humanidad, y es negar a las personas, a la humanidad, la verdad, ocultándola, tergiversándola y también castrándola metafísicamente. ¿Por qué es importante el misterio de Belicena Vilca? Porque la humanidad no está integralizada. Falta la verdad, la espiritualidad, los valores en su complexión. Se ha volcado la humanidad a un materialismo dialéctico donde solo pueden distinguir esa parte física en ellos. Han olvidado, han relegado su parte espiritual, y es por eso que no pueden ver lo que nosotros podemos ver una vez que llegamos a la sabiduría hiperbórea. Es importantísimo poder detectar al enemigo de la humanidad. Es importante nosotros, mediante el despertar y la orientación espiritual, discernir lo que pasa en todos los ámbitos, políticos, teológicos, esotéricos, religiosos, psicosociales, porque ya podemos ver, leer entre líneas, saber cómo se mueve todo este entramado llamado mundo y por qué funciona al revés. Porque sí, este mundo es totalmente una copia mal hecha de un mundo original y verdadero. Y este mundo lo ha capitalizado el enemigo con una guerra muy sucia, encadenándonos a los ciclos de vida y muerte de la materia. Por eso es que estamos desconectados de nuestra divinidad, por eso es que no podemos ver más allá de lo que nos presentan los medios de comunicación sinárquicos, de las estrategias psicosociales que van aparejadas con esta manipulación psicosocial, por lo cual estamos vulnerables, estamos desguarnecidos ante tanta distorsión. Ya no distinguimos lo que es verdad, lo que es mentira, ya no distinguimos lo que es el alma y el espíritu, ya no distinguimos ni somos responsables tampoco de nuestras decisiones por la falta de información y por la ignorancia en la que la gran mayoría de la humanidad se encuentra. Ponen sus esperanzas o su fe en los políticos de turno, pero no se puede buscar afuera lo que se tiene adentro. Primero tenemos que nosotros hacer un trabajo interior, descubrir nuestras falencias, enfrentarnos con la verdad desnuda de sí mismos, superar y luchar contra nuestros demonios internos, que no es nada fácil, es un trabajo, podemos decir que dantesco, poder depurar toda esa pus que el sistema ha puesto en nosotros para que olvidemos realmente quiénes somos. Entonces, el Belicena Vilca exorciza, si se puede decir así, a ese demonio que nos ha poseído, ese demonio
que es manifestado en un sistema, que es manifestado en esos líderes políticos que son títeres de las grandes corporaciones internacionales, y empieza a sacar y a expurgar eso malo que está muy ligado a lo que es el alma, y empieza a hacernos recordar. Se recuerda una patria espiritual, se siente una nostalgia, se recobra la soberanía intelectual que ahora no existe, se trabaja el cerebro a su máxima capacidad, porque es un músculo y también hay que trabajarlo, y se trabaja con la inquietud, con el cuestionamiento, con la investigación, de la manera de que sabemos que algo está mal. Entonces, intuimos ese mal, intuimos que todo se está pudriendo. Ese es el trabajo del Belicena cuando se empieza a orientar, cuando se entra en ese proceso metapolítico que va muy ligado con la parte espiritual, la parte esotérica, con la geopolítica. Bueno, el Belicena maneja aspectos tan profundos desde psicología, revisionismo histórico, ufología, teología. Entonces, uno se va descubriendo a sí mismo, va depurando lo negativo, va emergiendo lo espiritual. Esa es la importancia del misterio de Belicena Vilca. Hay una guerra interna que uno con valor la debe ganar. Y bueno, todos los que han llegado a este libro maravilloso han sentido grandes cambios. Hay un antes y un después. Entonces, nadie se queda indiferente con las revelaciones que da el autor Luis Felipe Moyano en esta gran obra. Por eso se autodenomina novela mágica, porque hay magia en cada línea, en cada párrafo, en cada capítulo. Hay magia transmutadora que va haciendo efectos en nosotros de una manera muy positiva. Sabemos que todos los que han llegado a esta obra han orientado su espíritu, han despertado a realidades inimaginables que nunca pensaron que podían vivenciar, porque eso es lo que ha hecho el marxismo cultural. Doparnos, negarnos la posibilidad de que esa parte divina se conecte carismáticamente con todo lo sutil, lo prístino, lo verdadero y lo original. No es casualidad que este libro haya llegado al castellano. No es casualidad que una persona de Brasil entienda el castellano y lo esté difundiendo en Brasil. Nada es casual. Nada es coincidente. Todo tiene una razón y un objetivo estratégico. Y eso es que si una humanidad está despierta, orientada, puede luchar, puede detectar la anomalía en el sistema y puede hacer algo al respecto, porque ya ha atado cabos, ya ha organizado las piezas faltantes del rompecabezas y ya puede decir, me han engañado, estoy siendo manipulado. Ya ve con los ojos del espíritu, ve una verdad que le había sido negada. Entonces, señores, señoras de Brasil, con voluntad, con compromiso, lealtad, podemos volver a ser quienes éramos, podemos recordar, podemos regresar a nuestras raíces divinas y recuperar nuestra soberanía. Con una masa embrutecida no podemos hacer nada políticamente, no podemos atacar al enemigo que está cada vez más fuerte,
que nos está asfixiando con toda la decadencia que cada día nos presenta, presentándonosla obviamente como progresismo, como futurismo, como, no sé cómo explicar esto, que mucha gente lo ve positivo. Ven positivo la agenda de género, ven positivo los movimientos feministas, porque tienen la mente abierta. No, señores, tener la mente abierta es poseer la sabiduría y actuar en consecuencia a esa sabiduría, que sería lo correcto. Rebelarnos ante la decadencia, la corrupción, la violencia y contraatacar. Entonces, para eso tenemos que estar espiritualmente fortalecidos y dar batalla. Entonces, pienso que con esto he dado una introducción a esa mutación, a ese renacer hiperbóreo que nos ofrece la novela mágica, porque con cada línea que nosotros leemos en ese libro, nos damos cuenta que no es de este mundo. Es una información que nos ha sido brindada como un arma. El Belicena Vilca es más poderosa que un fusil, que una metralleta y que todo un arsenal militar. ¿Por qué? Porque ataca directamente al sistema que está enquistado en nosotros, en nuestra estructura psicológica, en nuestra complexión. Está enquistado como un cáncer. Entonces, al leer y al acceder a esta información, nos estamos liberando de esas ataduras y estamos descontaminándonos de toda la basura que durante siglos ha hecho el sistema que nosotros estemos inmersos en ella. Entonces, señores, con esto concluyo. Espero que reflexionen al respecto, que tengan la capacidad de difundir, porque todo es una cadena, todo está vinculado, y si una persona llega al Belicena, muchas más van a llegar a ella, porque las experiencias que vive esa persona son totalmente mágicas, reveladoras. Entonces esa persona no va a ser tan egoísta de guardarse toda esa sabiduría para ella sola, ¿no? Va a querer que sus hijos lleguen a ella, que su madre llegue a ella, que su entorno familiar llegue a ella. Esa información, y cada quien tiene que decidir en qué bando está. Cada quien va a decidir si está por su propio espíritu o está siendo una pieza más del sistema, que la muevan a su antojo, que la manipulen, la engañen, le mientan. Entonces, es una decisión que cada persona tiene que tomar. El Belicena Vilca tiene un mensaje para cada persona. El Belicena Vilca se reescribe con cada letra, con cada párrafo, con cada hoja. El Belicena es maravilloso. Y yo que estoy también de alguna manera difundiendo y haciendo que el Belicena se conozca, he pasado por cambios totalmente radicales y puedo dar fe de que el libro va a obrar en cada uno de ustedes. Pero se necesita mucha predisposición, se necesita mucha voluntad, se necesita mucho compromiso con nosotros mismos para poder liberarnos de todo lo que nos está consumiendo. Entonces, señores, ese es mi mensaje. Espero que sea más en Brasil, que se unan, que luchen, porque estamos en tiempos cruciales, se vienen cosas terribles. Ya el Belicena vaticinó lo que es la peste, lo que estamos pasando con el coronavirus, y bueno, se vienen muchas cosas más. No quiero hacer spoiler. Lean el libro y van a descubrir
que todo es plenamente corroborable y todo lo que está en el Belicena Vilca está pasando en este momento. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias, camarada Andrea. Nós agradecemos demais a sua presença brilhante aqui nessa nossa conversação, né? E é impressionante realmente tudo que você nos diz, tudo que você nos relata, e nós temos a condição, inclusive, de confirmar isso, porque nós aqui que lemos o Belicena Vilca, temos todos nós experiências para passar a respeito dessa leitura, dessa novela mágica, dessa magia que opera dentro de nós, né? E até fora de nós. Então, muitas pessoas que podem pensar que é mais um livro, só mais um livro. Só que essas pessoas estão muito enganadas, porque nós temos comprovações, a comprovação de coisas que nós passamos em nosso passado de vida e que nós encontramos no Belicena Vilca como uma resposta para aquilo que nós passamos, para aquilo que nós pensamos e sentimos. Então, o Belicena Vilca, o mistério de Belicena Vilca é mágico, porque, além de tudo, ele nos comprova nossas próprias experiências pessoais. E isso é que é fantástico. Não é um livro, não é um romance, não é qualquer coisa que a gente compra numa livraria, não. Inclusive, não encontramos em livraria, porque, como eu disse a princípio, se colocassem nas livrarias esse livro, se acabava o sistema. Todo esse sistema que nos corrompe e que nos prende se destruiria, iria abaixo, como um castelo de cartas, porque as verdades que estão nesse livro não deixam chegar, né? Porque as pessoas não podem saber. É muito, muito revelador, tá? Então, para que eu não me estenda mais, eu vou agora convidar algumas pessoas que leram o Belicena Vilca e que gostariam de dar o seu depoimento pessoal. Nós estamos aqui nessa conversação justamente para que cada pessoa que leu o Belicena Vilca possa falar a transformação, o que ocorreu na sua vida, o que ocorreu na sua cabeça, qual foi a diferença, né? Porque agora mesmo a Andrea Vitória Cano estava falando exatamente disso, das mudanças que ocorrem, né, no indivíduo quando chega até o mistério de Belicena Vilca. Então, eu vou convidar aqui a Miri. Miri, eu acredito que está na sala, pelo menos eu admiti ela na sala. Miri, se você estiver na sala, abra o seu microfone e esteja à vontade para... O seu microfone e a sua câmera, se quiser, esteja à vontade para fazer um depoimento, para falar da sua experiência com o livro O Mistério de Belicena Vilca, fantástico e maravilhoso. Boa noite, Miri. Claro. Boa noite, bela noite a todos que estão nessa live maravilhosa. Estou super feliz, porque o Belicena Vilca, aliás, eu devo primeiramente me apresentar. Meu nome é Miri Rosa, sou aqui do Rio de Janeiro, brasileira, e tenho meus 41 anos. E há pouco tempo descobri o Belicena Vilca e ele tem transformado a minha vida. Sou formada em literatura portuguesa e quando eu descobri o Belicena, eu estava em busca de um caminho, de uma direção, que é o que eu acho que o espírito está buscando aqui no meio dessa ilusão. E descobri que dentro do Belicena eu pude passar por um grande revisionamento histórico, e já é a segunda vez que eu torno a lê-lo.
e ele não vai mais sair da minha vida. E aqui está ele. Esse livro maravilhoso tem mudado o meu caminho, a minha trajetória, a minha família. Descobrir o que está por trás dessa confusão através do Belicena tem sido de grande valia para ajudar também os camaradas, camarada Ida Pierre, que é representante do movimento veganista aqui no Brasil, e o camarada Francisco, junto com os demais camaradas. E isso é ter predisposição, né, gnóstica. Não é só ficar com essa sabedoria para si, né? É ajudar aos outros. Eu descobri através do Belicena que eu também posso resgatar as propriedades do meu espírito. E tenho muita vontade de retornar à minha origem. Estou muito insatisfeita de estar na condição em que estou. E foi através da leitura diária desse livro que eu comecei a despertar dessa ilusão. Então, é isso que eu tenho a dizer. Saúdo a todos que estão nos ouvindo, que essas palavras possam ser também de grande valia para quem está chegando agora. Não deixe de adquirir, no final, as informações a respeito desse livro, porque ele é imprescindível para que a gente possa se reorientar nesse mundo tenebroso em que nós estamos. Agradeço. Nós é que agradecemos muito a você, agradecemos muito, Miri, por ter se disposto, né, a vir aí numa noite de domingo, e também por todo o apoio que você tem dado, inclusive até mesmo na difusão, né, do Belicena, na difusão dessa nossa conversação, tá? E, enfim, vamos abrindo, né? Vamos continuando para que outros também possam dar a sua experiência, né? O seu depoimento, assim como fez você, Miri. Agradecemos demais, tá? Pela sua disponibilidade, tá? E a próxima pessoa que ficou aqui de dizer para nós o que aconteceu com ele, depois que ele leu Belicena Wilker, foi o Pedro Paulo. O Pedro Paulo, se puder, abrir o seu microfone e falar aqui com a gente, o microfone e a câmera, tá? Tudo bem, Pedro Paulo? Você pode falar no momento? Boa noite, anfitriã. Olá, Pedro Paulo. Posso sim, Ida, falar no momento. Então, esteja à vontade, Pedro. Está me ouvindo perfeitamente? Estamos ouvindo muito bem. Pode falar. Esteja à vontade. Muito obrigado. Então, eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Pedro Paulo. Eu sou de Belo Horizonte, mas resido em São Paulo. E é um prazer muito imenso estar com vocês. Eu sou formado em gestão, pós-graduado em engenharia e autodidata em teleteatro. E o que eu posso dizer do livro de Belicena? É um livro mágico, não tem comparação, não tem o que falar além desse livro, porque é um livro que completa e resgata muita coisa que temos perdido ou que nós não conseguimos conhecer. O livro de Belicena, ele trouxe para mim, pessoalmente, um norte de vida. Por que um norte de vida? Porque até então, buscando, como os demais buscam, compreender o que é a vida, eu também fiz essa autoanálise e consegui, através do livro de Belicena, descobrir toda a minha raiz, descobrir toda a sequência da minha jornada nesse mundo que vivemos. Então, é um livro muito, muito importante e que eu desejo que todos que estão nos ouvindo nesse momento e que posteriormente nos ouvirão, né, possam estar desfrutando desse maravilhoso trabalho de Felipe Luiz Moiano.
um livro revelador, um livro que resgata a nossa memória, uma memória que até então esquecida e que muitos vão buscando em outros lugares e que não acham e que se perturbam, e entre outras coisas a mais. Um livro fantástico, sem sombra de dúvida, e, como eu disse, ele resgata valores. Esses valores, eles são imprescindíveis para nós. Um livro que as escolas jamais vão mostrar ou jamais vão contar essa história, porque é um livro de verdadeiro valor intelectual e pessoal. Um livro metafísico, por sinal. Então, esse é meu depoimento. Eu cheguei e li o livro, estou na segunda leitura desse livro. É um livro muito importante para todos, é um livro muito importante para quem quer buscar um verdadeiro conhecimento e se aprofundar no verdadeiro plano que temos aqui na Terra, né? E, com isso, eu quero me despedir também de todos vocês, agradecendo a oportunidade que foi me dada de falar. Falei muito pouco do que o livro trouxe para mim, mas eu posso dizer que ele transformou a minha vida para sempre. Um livro muito transformador e que eu tenho certeza que vai transformar a vida de muitos que estão nos ouvindo e que poderão ter esse exemplar em suas mãos. Eu agradeço a todos, uma boa noite a todos, e eu passo a fala agora para a nossa anfitriã, Maria Ida. Ida Maria, desculpa. Muito agradecida, Pedro Paulo, pelo seu depoimento, pelas suas palavras. É interessante porque cada um que chega aqui coloca uma visão diferente, né? Uma visão própria, e isso que enriquece, porque a gente percebe, né? Uma coisa, inclusive, que o Pedro Paulo falou, que é interessante também saber, é que ele falou que pela segunda vez ele está lendo o livro Belicena Vilca. E há pessoas que já leram muito mais de 2 vezes, né? Mas o mais interessante é que a cada vez que se lê, vai se descobrindo mais coisas. Isso significa que essa magia é justamente no sentido de criar um despertar cada vez maior. Então, a cada vez que se lê, vai se compreendendo mais coisas, vai se trazendo mais compreensões a respeito, né? Bom, eu agradeço mais uma vez, Pedro Paulo, pelas suas palavras, pela sua disposição, por nos ajudar aí nessa difusão que é maravilhosa e sem nenhuma intenção de lucro, porque no nosso caso a gente realmente está querendo passar algo que foi muito importante na nossa vida e que pode ajudar muita gente que está buscando a verdade da vida, né? Aquilo que realmente existe por trás de todo o engano que nos, de certa forma, nós fomos levados e sem saber de nada disso, né? Desde criança, sempre fomos programados e dentro do engano. E esse engano relacionado com tudo, né? Com todas as áreas da vida. Nós não estamos falando aqui só, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de religião, de economia, de política, de história, de geopolítica, de antropologia, de medicina, de tudo. Todas as áreas foram manipuladas para que a gente ficasse aprisionado em uma ilusão, em um engano. Tá? Então, agradeço, Pedro Paulo. Até breve, que a gente se encontra aí nos nossos estudos e vamos convidar outra pessoa para ver o que ela tem a dizer, porque cada um enriquece com as suas palavras, com a sua experiência, né? No caso aqui, eu gostaria de convidar a Rosilene, mas ela me falou que ela não conseguiu acessar o microfone. Não sei por que motivo,
ela estava aqui e não conseguiu acessar o microfone. Rosilene, se você estiver aí, abre o seu microfone, porque para mim realmente não aparece o seu microfone. Então, se estiver aí, dá um oi. Vamos ver. Eu acredito que ela não conseguiu mesmo. Bom, continuando, então, como é ao vivo, né? Nós estamos ao vivo e eu também não tenho muita prática disso aí. Vamos ver se depois ela entra em contato e dá o seu testemunho aqui. Nós temos um nosso querido Shaul Henrique Ferreira, que foi um dos grandes impulsionadores da sabedoria hiperbórea através das suas lives no YouTube. É o nosso amigo também, né, que a gente já conhece desde 2012 e acompanhamos o trabalho dele. Ele está aqui presente. E nós vamos também pedir a ele que, nesse momento, fale alguma coisa sobre a sua experiência também com o Mistério de Belissana Vilca, com esse maravilhoso livro, essa novela mágica. Shaul, você pode abrir o seu microfone e falar com a gente? Abra a sua câmera também, se você quiser. Alô? Olá, Shaul. Olá, Shaul. Noite. Boa noite, Shaul. Seja bem-vindo. Ouvindo muito bem. Posse e honra, camarada. Boa noite. Aqui sou eu, Shaul. Você pode Como é que tá? abrir a Tudo sua bem? câmera, Shaul? Você tem como abrir a sua câmera? Nesse momento, eu prefiro ficar com a câmera desligada. Eu não estava realmente preparado. Tá bom, então. Então, por gentileza, fale aí qual é a sua experiência com esse maravilhoso livro que a gente está divulgando, que a gente está levando todos os brasileiros a conhecerem, né? Porque é algo que vale a pena e ninguém se arrepende de ter conhecido esse livro. Então, fale aí a sua experiência, o seu depoimento. Fique à vontade, Shaul. Estamos ouvindo. Ok. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, Ida, o que é a gnose? O que é o mistério de Belissena Vilca para mim, cara? Poxa, o mistério de Belissena Vilca é a peça principal desse enorme quebra-cabeças, que é a vida aqui na Terra. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que, na minha visão, no meu ponto de vista, para mim, é de fato a luz que me mostra o caminho de volta para casa. É isso. É literalmente saber quem eu de fato sou, por que eu estou aqui. Responde todas essas perguntas das quais o próprio espírito, ao longo de sua vida, clama gritantemente dentro de você, e você só consegue olhar para fora e, enfim, a prisão continua perpetuando, né? Mas aí chega esse momento magnífico dessa mudança de era apocalíptica, da qual nós já estamos mergulhados nela, né? Para literalmente nos sacudir. E aí nós nos vemos no meio de uma guerra magnífica. E nós percebemos que todo esse véu era para que nós não percebamos o quão importante de fato nós somos. Então, o que eu posso dizer mais? Eu poderia dizer várias e várias coisas sem me cansar. Porque, de fato, realmente o mistério de Belissena Vilca é a luz que literalmente separa as trevas da luz verdadeira. E assim é o caminho de volta para casa.
E o brasileiro, literalmente, está sendo bombardeado em uma letargia completamente profunda. A alavanca temos que ser nós, na união verdadeira. Certo? E eu, sinceramente, eu desejo intensamente que todos os brasileiros, e a partir do Brasil e o mundo, venha realmente ter o verdadeiro conhecimento que é o mistério de Belecena Viúva. Eu estou aqui e não vou desistir da guerra. Certo? Fosse honra e agradeço a vocês. Ok, Shaul. Pensei que você ia falar mais, Shaul. Ai, ai, ai. Mas agradeço muito, viu, você ter se disponibilizado aí para estar junto com a gente, falando um pouco sobre a sua experiência, sobre o que você sente a respeito desse livro que a gente busca, né? Inclusive, busca trazer para todos, de todas as formas, né? Eu gostaria muito de que a gente pudesse ter uma condição de poder distribuir para todo mundo esse livro, distribuir para todos os brasileiros, para acordarem desse sonho, acordarem dessa letargia, porque nós vemos que, como eu disse a princípio, se todos lerem esse livro, muita gente vai despertar e o sistema cai. É por isso que não está nas editoras, não existe nas editoras. Esse livro, na verdade, você só encontra em PDF ou você encontra em um site, no Mercado Livre, ali, uma coisa simples, né? Que foi feita justamente para aqueles que querem um livro físico. Mas aqueles que não conseguem um livro físico, porque não podem, por uma questão de falta de dinheiro, ou porque não querem só o PDF, a gente fornece, a gente está distribuindo, sem nenhuma intenção de lucro, de sair, como muitas vezes a gente ouve de forma maliciosa as pessoas falarem que nós estamos vendendo um livro. Não, nós estamos divulgando um livro, porque nenhum de nós tem necessidade de viver disso. Todos nós trabalhamos, todos nós somos pessoas, cidadãos, que trabalhamos, pagamos impostos e lutamos todos os dias pela sobrevivência. Apenas o que a gente quer é que mais pessoas despertem, mais pessoas possam ver a verdade. E esse ver a verdade não é simplesmente se fanatizar com um livro, não, mas encontrar nesse livro respostas para a sua própria vida e até, como eu já falei, comprovações de sua própria vida. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que as pessoas confundem, os que estudam a sabedoria hiperbórea e os livros do Luiz Felipe Moiano, confundem com seita ou confundem com que as pessoas estão fanatizadas com alguma coisa, como se fosse uma... enfim, há várias ideias que as pessoas têm a respeito. Mas o que elas não sabem é que as pessoas que leem o Belecena Viúva encontram nele as respostas que buscavam a vida toda, como eu, durante 50 anos busquei respostas e nesse livro eu encontrei, e também as experiências pelas quais passou e que vêm ali comprovadas. Então, aí, pronto. É o livro definitivo. É o livro extraordinário que chega às nossas mãos, como disse o Shaul, no final, mas tudo é revelado no final mesmo, e pelo menos nós não estamos enganados e vamos cada vez mais despertar aquilo de real que existe dentro de nós.
que alguns chamam eu sou, outros chamam espírito, mas aquilo que nós realmente somos, que não é esse corpo, que não é essa mente, que é algo muito superior. Mas isso vocês vão conhecer se lerem o Belicena Vilca, se estudarem o Belicena Vilca, o Mistério de Belicena Vilca, de Nimrod de Rosário, Luiz Felipe Monhel. Então, para aqueles que quiserem adquirir o livro, seja um livro físico ou seja um livro em PDF, eu vou colocar no chat um link para o livro físico e vou colocar o meu nick do Telegram para passar para vocês o PDF. Aí podem perguntar, mas Ida, não tem o PDF na internet? Tem. Só que nós não podemos garantir que ele não tenha sido adulterado, porque tudo que cai na internet, que cai na rede, existem sempre aqueles que alteram as coisas, adulteram as coisas. E o PDF que nós fornecemos, ele não está adulterado, ele é original. Então, nós temos esse cuidado, nós passamos para a pessoa um material que realmente é aquilo que ela realmente vai ter acesso a algo real, a algo original. Então, eu vou passar para vocês agora, né, esse link, que vocês podem adquirir pelo Mercado Livre. Eu vou passar aqui, só me passou 2 links, mas de qualquer maneira, qualquer coisa vocês falam depois comigo, até mesmo pelo meu nick do Telegram, e a gente... Deixa eu ver como é que eu vou mandar isso aqui. Estou mandando para vocês aí no chat, né? E o meu nick, que é esse, para vocês adquirirem, se quiserem adquirirem o PDF, tá? Com isso, vocês podem, e também se quiserem ligar no meu WhatsApp, que tem o telefone que a gente já, quando a gente fez o convite para esse evento, vocês têm aí todas as informações, é só ligar ou clicar, entrar e procurar saber o que é exatamente esse livro, o que é isso que nós estamos falando, por que nós estamos insistindo, sem nenhum ânimo de lucro, por quê? Porque é algo muito importante, muito necessário nesse momento que estamos vivendo, para que nós despertemos e para que nós reconheçamos a nossa verdadeira origem, certo? Então, eu gostaria até também de perguntar se alguém gostaria de dar mais um depoimento. Deixe-me ver uns 2 ou 3 depoimentos, se quiserem. Aí vocês levantem a mão. Deixe-me ver aqui como é que está a sala. Quem quiser falar, então, por gentileza, levante a mão. Se tem um negocinho aí que fala assim, do lado aí, que levanta a mãozinha, quem quiser falar. E aí a gente vai colocar vocês para dar o depoimento, ou talvez alguma pergunta, mas, na verdade, nós já estamos bem adiantados no tempo aqui, até mesmo porque quem está aqui dirigindo não tem muita prática. Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, dar algum depoimento a respeito do livro, falar da sua experiência,
estejam à vontade, aí, levantem a mão que a gente abre para vocês o microfone. Ok? Bom, é 1, é 2, é 3. Ninguém se manifestou, eu acredito que todo o recado foi dado, então as pessoas entenderam, os que estão na sala se deram por satisfeitos, não tem pergunta, não tem mais nenhum integrante da sala querendo falar. Então, eu vou dar por encerrado, né? Nós vamos encerrar aqui o nosso encontro, a nossa conversa. Espero que a gente possa fazer outras conversas, outros encontros, para falar sobre a nossa experiência, falar, enfim, a respeito de temas que encontramos no próprio Belicena Vilca. Eu acho isso muito interessante, sobre história, sobre antropologia, sobre a parte ufológica, sobre a parte da gnose, que seria, o que seria gnose? O conhecimento interno, né? E no Belicena Vilca a gente encontra muita coisa e desperta muita coisa dentro de nós. Então, agradeço a todos vocês por ter disponibilizado o tempo de vocês para nos ouvir, para nos escutar, para participar dessa sala. E me despeço da minha parte, muito feliz, muito contente mesmo de ter realizado com vocês essa divulgação, que é muito importante para toda a humanidade e para todos os brasileiros, tá? Então, uma ótima noite para todos, agradeço e até breve. Vamos fechar a sala. Agradeço a todos que estão no momento. Bom, estão admitindo mais 2 pessoas, mas já estamos terminando. Então, nesse momento, nós vamos dar aqui a nossa boa noite para todos.